Hello everybody, como vai você, professor Ronaldo, aula de inglês? Nós estamos aqui na página 42 do seu livro, onde nós vamos fazer um breve comentário com você sobre modal verbs, should, must and have to, ok? Vamos então aqui conversando com você sobre o que são modal verbs, tá bom? Em inglês são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases, tá? Então, por esse motivo, também são chamados de modal auxiliaries, ou seja, auxiliares modais. Os modal verbs, que são os verbos modais, eles servem para modificar um outro verbo e nunca são usados sozinhos. Depois deles sempre vem um verbo no infinitivo sem o to. Quero mostrar aqui para vocês. Aqui nós já temos em negrito o must, né? E depois dele aparece um verbo aqui sem o to. Aqui no caso esse verbo significa verbo dar, conceder, né? É o to give, mas você pode ver que depois do anômalo, depois do must, que significa dever, nós não temos a partícula to. E eles também nunca mudam sua forma, tá bom? Então não adicionamos o s. Lembra que quando a gente faz, por exemplo, a conjugação, não é, de um verbo nas terceiras pessoas, sempre o verbo leva s. Comentei com vocês em aulas passadas. E a gente não adiciona o ing, que é o ing, né? Esse ing geralmente significa que você está colocando uma palavra no gerúndio, não é? Ing, ou o ed. Esse ed é quando você está, sei lá, utilizando um verbo no passado, chamado verbo regular. Quando você for ver, por exemplo, uma relação de N verbos regulares, você vai ver que todos eles terminam com ed, mas no caso dos anômalos, a gente não utiliza o ed, ok? Então, como eles já fazem o papel de verbo auxiliar, tá? Para montarmos uma frase negativa, basta adicionarmos o not na frente deles e para fazermos uma pergunta, por exemplo, basta começar a frase com o próprio modal verb, né? Nós temos aqui should, must e o have to. Agora eu quero conversar com vocês. Olha, só voltando, nós estamos aqui na página 42 e nós temos também a página 159, tá? Onde nós temos aqui, por exemplo, Unit 2, Modal Verbs. Nós temos aqui o should, o must and have to, tá? Eu quero conversar com vocês exatamente sobre o should, tá? Que nós acabamos de conversar, tá? Então, o should, deixa eu colocar aqui logo para vocês, ó. Should, ok? Esse should é um modal verbo que ele é bem importante, pois ele passa a ideia de dar um conselho ou uma sugestão. Should também é usado como forma de demonstrar uma expectativa. Eu quero aqui colocar para vocês, por exemplo, aqui, né, que o should, ele pode também representar, por exemplo, um conselho, tá? Vou colocar aqui um exemplo que me veio à cabeça, né? You shouldn't listen to your mother, né? Ok, eu coloquei um exemplo aqui de cabeça. You should listen to your mother. Por exemplo, você deveria ouvir sua mãe, né? Você deveria ouvir sua mãe. Escreva aqui ligeiro, porque é como se a gente estivesse no quadro, né? Bora colocar aqui, digamos, um outro exemplo aqui de conselho. Deixa eu ver. He should go to the doctor. Um exemplo aqui de cabeça, ok? Ele deveria, né? Ó, ele deveria ir ao médico, ok? Então veja bem uma coisa, o should, então ele pode expressar um conselho, né? You should listen to your mother, você deveria ouvir sua mãe. He should go to the doctor, né? Ele deveria ir ao médico. Então, aqui nesse próximo exemplo, eu quero colocar aqui para você, por exemplo, que o should também, ele pode gerar uma expectativa, né? O should, ele pode também
passar uma ideia de expectativa, perceba que o mesmo, ele vai estar passando aqui para você uma ideia de futuro próximo também, né? De algo que é aguardado, esperado, né? O verbo modal continua o mesmo. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo aqui de cabeça, por exemplo, he should, olha, he should be fine. Um exemplo aqui, ó. He should be fine. Ele deve estar bem, né? Olha, ele deve estar bem, ok? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo de cabeça, deixa eu ver aqui. This film, né, ó. This film should be good. Aqui outro exemplo de cabeça ligeirinho aqui, tá, sei lá, o filme, né? O filme deve ser bom, né? Então aqui, ó, veja bem, ó, nós temos o should aqui em cima, should aqui embaixo, gerando uma expectativa. He should be fine, ele deve, né, estar bem. The film should be good, o filme deve ser bom. Então, gerando aqui uma expectativa, agora nós também nós podemos ter ele como uma recomendação. Um exemplo aqui, deixa eu ver aqui por exemplo aqui, he should, exemplo de cabeça, he should wear, né? Wear, que significa usar, a suit. A suit, vamos ver, to the conference. Conference. Olha lá, um exemplo aqui de cabeça. Então aqui vamos colocar aqui, ele deveria usar, que esse wear bem aqui, usar terno na conferência, não é isso? Conferenciar. Olha aqui, ó. Então, should aqui é aqui significando uma recomendação. He should wear a suit to the conference. Ele deveria usar um terno na conferência, tá? Eu posso até também dizer que ele pode significar uma sugestão, tá? Uma sugestão. Bora colocar aqui um pequeno exemplo de cabeça, vai. He should, deixa eu ver, he should tell, esse tell significa dizer, contar, né? He should tell her. He should tell her, por exemplo, né? Ele deveria avisá-la. Ó, ele deveria avisá-la, né? Ó, he should tell her. Aqui dando uma sugestão, né? He should tell her. Aqui então o should ele pode significar um conselho, uma expectativa, uma recomendação ou uma sugestão, ok? Então beleza. Já já eu retorno com must, tá? Olha aqui, ó, must, tá? Só para o vídeo não ficar muito compridão, né? Volto com o must já já para a gente ver. Então, professor Ronaldo, aula de inglês. Já já a gente volta com mais um anômalo, ok? Um abraço.